Recebi o desafio de falar sobre a igreja como uma instituição de cura terapêutica, um espaço de cura na nossa sociedade brasileira. E isso me levou a uma experiência que eu tive quando nós estávamos começando a nossa igreja em São Paulo. Eu comecei a nossa igreja enviado pela igreja de Fortaleza para plantar uma igreja em São Paulo. E eu me lembro que eu estava num aniversário, recém-chegado em São Paulo, e alguém me apresentou, me apontou nessa festa de aniversário, uma senhora, uns 45, 50 anos de idade, e disse: olha, essa senhora, ela está sem igreja. E como você está vindo aqui plantar uma igreja, seria bom você conversar com ela, que de repente... Aí eu pensei, ovelha sem pastor, pastor sem ovelha, vai dar certinho. Eu vou conversar com ela. Me aproximei e tal, fui fazer aquele meio de campo diplomático. Olha, eu estou chegando de Fortaleza e tal, começando uma igreja, PPP, fiz amizade com ela e depois dei a fisgada, né? Falei: a senhora não gostaria de participar do nosso culto? Ainda era um apartamento, estamos lá na sala da nossa casa e tal, uma reunião mais informal. Ela disse: ah, pastor, até que eu gostaria muito de ir, mas eu tenho uma receita médica do meu psiquiatra que eu não posso colocar os pés na igreja evangélica durante 6 meses, porque eu fui tão detonada na última igreja que eu fiz parte, que eu não posso mais participar. Eu tenho uma receita, eu não posso ir durante 6 meses. Se o senhor esperar 6 meses, eu não tiver alta, eu vou. E aquilo para mim foi trágico, né? Eu saí daquele encontro, daquela festa de aniversário, com o coração traspassado. Depois eu terminei o culto na minha igreja, já bem andada, já bem estruturada. Quando eu desci do púlpito e eu estou indo assim pelo corredor, uma moça de uns 20 e poucos anos, formada em filosofia, me pegou no corredor da igreja e disse assim para mim: pastor, eu sou convertida há 2 anos e pouco. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Onde está a vida abundante que vocês tanto falam no púlpito da igreja? Porque eu não vejo nessa igreja. E não vi em nenhuma igreja onde eu participei. Me responda uma coisa: essa vida abundante de que tanto vocês falam, não seria um sonho romântico? Não seria uma projeção utópica, idílica, dos primeiros cristãos? Uma esperança utópica, um horizonte utópico com o qual eles lidaram? Porque quando eu vejo a realidade das famílias, quando eu vejo a realidade das disfuncionalidades emocionais e sociais das pessoas, me vem essa questão: se é verdade mesmo ou se não é. Então, eu estou dando esses exemplos porque eu tenho uma visão não triunfalista, não ufanista do movimento evangélico nesse país. Aliás, eu não tenho do movimento evangélico como movimento. Eu não embarco na proposta positivista, moderna, na modernidade, do progresso infinito, cumulativo. Eu acho que isso é um mito, que nós evangélicos embarcamos nele, e que, porque nós temos as nossas raízes fincadas no apogeu da modernidade, finalzinho do século XVIII, do século XIX, do século XX, herdeiros de um período de grande euforia otimista, característica de final de século,
e aí se consolida o movimento evangélico como um movimento, eu acredito, e essa é uma postura que eu tenho, de que o movimento evangélico, ele está nos seus estertores. Nós estamos no fim de um ciclo, nós estamos no final de um projeto de igreja ocidental, herdeira do WASP americano, norte-americano, e que está nos seus últimos momentos como movimento. Mas eu não vejo isso como uma leitura pessimista, derrotista, catastrófica, trágica. Não, eu vejo isso com a maior naturalidade. Quantos movimentos cristãos ao longo da história tiveram os seus ciclos e terminaram, e que fizeram nascer outros? Quantas sociedades missionárias terminaram? Quantas escolas de pensamento cristão tiveram suas ascensão, apogeu, e entraram em decadência e terminaram?